Aí está, bom dia pessoal. Sabadão de feira, 24 de abril, que é o dia do meu aniversário. 24 de maio de 2025. Alemão. Bom dia, Alemão, tudo bem? Tudo bom. Como é que tá? Tudo bem, senhor. Tudo certo. Tudo já. Vamos pra cima deles e ferro nelas agora. Né? Vamos lá? Isso aí. Feitou. Vizinho. O que eu tava falando? 24 de maio então de 2000 e... Não tava falando nada, nem comecei. 24 de maio de 2025, agora são exatamente 11 horas e 44 minutos. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Quase peguei um gatinho. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia pra onde eu vou. Na verdade, quase que ele me pegou, né? Que é difícil atropelar um gato. Já tentou? Eu não, mas é difícil. Os gatos são rápidos pra caramba, impressionante. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, então não sabe de onde eu vim, não faz ideia pra onde eu vou e muito menos o que eu me alimento. Aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, vamos lá então, sabadaço, nubladaço. A temperatura tá ok, bem boa pro sinal para trabalhar. Eu gosto quando a claridade está exatamente assim, sem claridade, né? Mas um sábado é melhor que tenha sol para motivar o pessoal a sair pra rua, né? A gente precisa de passageiro na rua se movimentando. Mas enfim, acho que movimento vai ter. Só não sei se vai ter vergonha na cara do estagiário, no caso, né? Movimento sempre tem, corrida sempre tem. A propósito, sobre o dia de hoje, tem um evento de samba no segundo Lúcio. Abraço, Lúcio. Eu vi mesmo a montagem durante a semana inteira lá no Parque Harmonia. De fato tem um evento grandão lá. Diz o Lúcio que então que é um exemplo de um evento de samba com o São Jorge. Então alerta de passar longe da Harmonia, né? Alerta de passar longe da Harmonia. A não ser que seja aquela corrida que te vai mudar a tua vida, mudar teu dia, que vai te trazer do buraco de volta pro edredom. Hoje eu vou falar sobre, de novo, mais uma vez, sobre edredom, travesseiro, puffs, almofadas e tapete, bidês, né? O colega ontem me perguntou, disse que é usuário, inscrito novo, usuário novo. De alguma maneira vocês são todos usuários. A sinal tá verde pra mim, ô merda. Na verdade vocês são tudo usuários de droga, né? Porque esse canal é uma droga, esse canal é uma merda. Mas é bom pra caralho, né? Mas enfim, o colega ali, Daniel, sou inscrito novo, podia dar uma explicação rapidamente sobre o edredom e tal? Tá. Hoje na hora do... mais tarde, ao longo do dia aí, eu falo sobre isso. Se não tiver nada mais interessante, na verdade. E tô com o aplicativo desligado por enquanto, tô indo direto abastecer, tô autonomia zerada aqui, 2 pauzinhos no carro. E eu já comprei aqui um cupom no posto Rodóio que tem aqui no Alto Niemeyer, do baratão, né? Paguei 5,65 gasolina comum. Então tô indo ali colocar minha gasolina pro dia de hoje. E depois sim, dar no meio, né? Enfim, para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Feito, tudo certo, abasteci aqui no posto. Pra quem não pegou a ref, não vou mais usar essa expressão, tem pavor. Pra quem não pegou a referência, abasteci com o Baratão, aplicativo de descontos nos combustíveis, que eu tenho falado nos últimos dias. Tem um código de indicação na descrição do vídeo aqui. Acesse ali, baixa o aplicativo na tua loja de aplicativos, aí Play Store, Google Store, puta que pariu do Store aí. E baixa o aplicativo. Vai, tô extremamente irritado, pessoal. Tô extremamente irritado, desculpa. E coloca o código ali pra ajudar o amigão, certo? Já tocou aqui, enquanto você se liguei o Comfort. 19 pilinhas, 18,95, 19 pilinhas, pegar aqui na Otto. Saindo do elevador, 1 minuto, ok. Tocou na frente, vou esperar porque a coisa tá ok. Ali pra Saldanha Marinho, no Menino Deus. Gustavo, primeiro passageiro bloqueado do dia, provavelmente. Porque ele ainda tá no elevador. E a primeira SUV do dia também, trancando sinaleira. Feito, salvou a nota. Impressionante, né? A demanda no Burmoto.
Eu achava que não ia vingar aqui em Porto Alegre, pelo menos. Mas cada vez eu vejo mais Ubermoto. Santo Antônio 801 pegar na Floripa. Vamos dar ali. Vou ali no Domingo. Adoro o nome desse condomínio, Domingo. Pra quem não sabe, Floripa 95, Avenida Florianópolis, bairro 95. Condomínio Domingo. Eu adoro o nome desse condomínio. Enfim. O que eu tava falando do Ubermoto? Ah, sim, é porque eu cheguei, não era sobre isso que eu queria falar na verdade, mas também um dos motivos porque nós, pela situação que nós, um dos motivos de estarmos passando por essa situação, né, de baixas tarifas, é o sucesso da categoria Ubermoto, porque é mais barato, enfim, né? Aí, aquele papo furado, falta passageiro, baixo preço, sobe motorista, aí baixa o preço do Comfort, daí vira X, o X vira promo, o promo vira o moto. Mas eu só vi a nota do Gustavo, isso que eu queria dizer. Eu tenho pavor dessa ideia de pedir dentro de casa e achar que que tá tudo certo, sabe? Invariavelmente eu dou nota 1 pra esses caras. Invariavelmente. Esperei quase 2 minutos, chegou com a menina dele, pediu desculpa. E o cara super educado também, veio conversando comigo sobre engenheiros. Hoje é dia de engenheiros aqui no rádio, aqui no carro. Depois eu percebi que o problema sou eu, não é ele, né? Ele também. Isso não é motivo, não tô justificando o fato dele ter me pedido dentro de casa. Mas eu demorei 30 segundos pra chegar ali. Então baixar a guarda um pouquinho, porque na real o problema sou eu, né? A minha irritação, o meu descontentamento é meu, não é do passageiro. O passageiro não tem a ver com isso. O estagiário sim, o estagiário é filho da puta. Eles têm a ver. Mas enfim, vamos tentar baixar um pouco. Ai, tô extremamente irritado. Um dia não, sabe aqueles dias não? Tipo, não, hoje é não. É assim que eu tô. Tomar cuidado pra não descarregar nos passageiros, né? Porque se tá ruim pode ficar bem pior se for bloqueado, por exemplo. Também não sei, né? Na real não sei. Talvez fosse bloqueado por um passageiro desse aí, uma denúncia, sei lá o que. Fosse o sacode que eu preciso pra... aqui eu não consigo entrar ali, tia. Consigo sim, né? Talvez seja o sacode que eu precise pra criar vergonha na cara e largar essa merda. Porque não sei se você já percebeu, esse barco tá furado. Tá furado e afundando vertiginosamente. Esse barco tá furado e afundando vertiginosamente. Essa é a mais pura realidade, 12h20. Entendeu? Vou tentar ali. Preciso falar pra não abandonar o barco. Tem uns mais loucos que eu por aí. Vou pra minha 7ª corrida. Tudo curtinha, tudo papum. Tá tocando assim, ó. Fica off, desfica off, não sei o que, encerra a corrida. Online de novo, pá, toca. Tudo Comfort até agora. A única acima de 10 foi a que eu vim. E agora a próxima. Ou seja, tem chamada. Só que os númerozinhos ali, aqueles coloridos que aparecem no aplicativo, parece do X, né? Eu nem liguei o X hoje, não foi necessário. Eu já parti com ele desligado. E todas as vezes que eu finalizei a corrida, liberei o botãozinho ali do fica off. Tocou, puf. Só que a conta não sobe, o dinheiro não entra. Ele não aparece. 1h03 da tarde agora. Sim, vou buscar minha 7ª corrida agora em 1 hora. Essa é a segunda maior do dia, 13 pila. Pegar aqui na Bonifácio, José Bonifácio, bairro Farroupilha, pra levar lá pra Anitta Garibaldi. Não vi o número. Na hora que eu recebi a chamada não vi o número. Só vi que é 2 e alguma coisinha o KM, 13 pila.
Deve ser no meião da Anitta lá. Enfim. A cidade tá assim, ó, tá lá nas alturas. Eu não sei se eu vou finalizar esse vídeo, na verdade. Ainda não decidi. Não sei se eu vou conseguir continuar falando, na verdade, com vocês. Bom, se tu estiver vendo essa fala é porque deu tudo certo. Mas nada resolvido. Só fazer uma correção aqui. E tu não dizer que eu sou mentiroso. Não, eu não vou dizer que eu sou mentiroso, mas não vou deixar isso de bandeja pra ti. Não. Eu posso ser maluco. Refluxo assim, ó. Não sei se é a ansiedade que tá me gerando refluxo, se é refluxo tá me gerando ansiedade, se é o estagiário que tá tentando me fuder. Sei que a situação não tá legal, pessoal. A cabeça não tá boa hoje. Mas eu vou não desistir, não é opção mesmo. Nem do vídeo e muito menos de correr atrás desses passageiros de merda. 698 pra onde? Antônio Carlos Berton 51 buscar onde? Na Anitta. 600 metros. Vamos dar. O passageiro cancelou, não deve estar pronto. Vai buscar ali depois do posto. Daqueles condomínios que tem ali. Eu tô aqui na altura do bairro Boa Vista. Na altura não, no bairro Boa Vista, na Anitta. Ali na frente tá a Marechal André, o posto VIP, esse aqui e tal. Deixa eu parar ali no banheiro. Não tô com muita vontade, mas aproveitar que eu tô sem corrida, pelo menos agora, nesse instante. Mas deixa eu fazer uma correção então, no take anterior eu falei que tava indo buscar minha 7ª corrida. Não sei de onde que eu tirei esse número. Depois eu fiquei pensando o que eu falei. Não, só um pouquinho em 7ª, né? Eu comecei a pensar nas coisas que eu tinha feito. Não é tudo isso. Tá, então agora, nesse instante, eu concluí a 5ª. Naquele momento que eu falei 7, eram 4, né? Eram 4 corridas que estavam todas conectadas de fato, todas baixinhas de fato, tudo uma merda de fato. Isso não muda nada, tá? Isso tá tudo uma merda mesmo, tá foda, tá muito ruim, tá assim, ó. Não é nem questão de desespero, é questão de ser, tá insuportável. Está insuportável trabalhar. Ah, deixa eu contar uma. Quando eu fui buscar a penúltima corrida que eu levei lá pro Shopping João Pessoa, antes de buscar o Fábio aqui na Redenção, esse que eu trouxe aqui da Anitta, eu tava indo buscar ali na Luiz Camões, uma senhora com seu filho pra levar no shopping. Quase atropelei o Rafa Machado da Chama Roots. Quase atropelei entre aspas, né? Ele tava atravessando a rua, daí eu vi que ele tava atravessando a rua. Na São Manuel Vicente, ele vinha pela Vicente, atravessou a São Manuel e eu peguei a São Manuel esquerda pra buscar na Luiz de Camões. E daí eu vi que era ele, deu uma aceleradinha de propósito, só pra fazer ele correr assim, de brincadeira. Baixei o vidro e disse, vamos Rafa, não sei o que. E ele, pá, não sei o que, pá. Enfim. Rafa Machado. Esse Chama Roots. Eu falei sobre ele aqui, né? Uma vez eu levei os filhos dele pra escola. E outra vez eu levei ele com a namorada. Peguei eles no evento, levei eles pra casa, ele completamente bêbado. Não vou contar de novo porque eu não lembro a história, posso inventar alguma coisa. Daí sim vocês vão dizer que eu tô mentindo. Que delícia, dona Sumara. A senhora, cabelo branco, linda por sinal. A senhora são 70 anos de idade. Pensa numa véia bonita, cabelo branco, cacheado e tal, uma disposição. Trouxe aqui pra Vicente, vai se encontrar com as amigas, vai ir pra Gramado, pra fazer tour lá de festa de malha, não sei mais o que, enfim, o que essas véias aposentadas fazem, né? Mas um detalhe, sim, véia aposentada, dita por ela, que não para de trabalhar, ela é agente de viagem, tá? Então aí, ó, você tá reclamando da vida, presta atenção nessa fala aqui sobre o empreendedorismo da dona Sumara. Ela é agente de viagem, ela presta assessoria num escritório de arquitetura. Eu não entendi o que ela faz no escritório de arquitetura, na verdade. Essa parte eu não entendi, eu obtive ao pão de batata doce. Ela faz crochê, ela produz peças e vende para uma boutique. E ela faz pães artesanais, exóticos, segundo ela. Ela ficou meio constrangida de falar a palavra exótico. Mas, por exemplo, ela faz pão de batata doce. E ela me estava explicando como é que faz pão de batata doce. Para uma moça que faz cestas de pães, para essas cestas de café da manhã que tu pede para dar de presente, enfim, Dia das Mães, namorado, aquela coisa toda, né? Ela faz crochê, tudo ela faz, ela produz, ela vende para a moça do
da boutique, ela fornece o pão para a moça das cestas, ela tem agência de viagem, trabalha na agência de viagem, não tem muito bem essa questão também, e ainda faz assessoria para os arquitetos lá que, sei lá, e deve ter seus 70 anos de idade numa disposição, numa alegria, para pagar os boletos, diz ela. Isso, olha só, e aposentada, não perguntei do que ela é aposentada. Mas enfim, tapa na cara dos reclamão que sentam a bunda num carro e reclamam dia após dia, noite após noite, numa plataforma de merda que só explora, né? Bora achar alguma coisa pra fazer, Daniel. Bora parar de reclamar da vida. Enfim, 10 para... Pegou a mensagem, né? Então tá, isso vale pra ti também. Pra mim, eu falei isso pra mim agora. Tem que foi pra mim, direcionado pra mim. Daniel Leal da Costa. Te espelha, pega como exemplo esses sinais que tu vê por aí. Te espelha e copia e cola. E o recado pode ficar pra ti também. Se te serviu o chapéu. 10 para as 2 da tarde, pegar mais uma corridinha aqui. Corte Real, 12 pila pra Venâncio Aires. Acho que é isso. Não fosse o destino, seria uma excelente viagem do dia até agora. 32 pila para 30 minutos em 15 quilômetros. As orações todas. Por que tá dando 32 minutos? Viamão, destino, tá? O problema é o destino. Viamão, mas com chuva. Eu bebi num lugar que. Eu tava pensando por que eu não gravei aquele dia. Eu tive agora faz uma semana, 2, 3, eu acho, no máximo. Lá na Martinica, onde eu vou agora. E peguei uns peral de barro lá. Tava falando com o Lucas Seva. Um abraço, Lucas. Por sinal, faz dias que tu não aparece aqui, né? Tô só no teu bico. Tava trocando uma ideia com ele aquele dia. Que eu até achei que fosse em algum momento ter que chamar a Cove, o guincho no caso, pra me tirar. Porque eu entrei numa rua lá, que era uma lomba de barro. Por que eu não gravei aquele dia? Eu não faço ideia. Ah, foi justamente naquele final de semana que pedi uma pausa pra vocês. É isso aí. É exatamente, agora lembrei. Pedi uma pausa, lembra? Ah, assim, ó, me dei um tempo. Foi justamente, eu estive lá sábado também. E era mais ou menos nesse horário, um pouquinho mais tarde, eu acho. E é onde eu vou agora. Tipo, era pertinho da Estrada da Branquinha. Eu fui até chegar lá, peguei no Clínicas. Viagem bem parecida, por sinal, que é como agora, vou pegar na Silva Só. E daí tudo asfalto bonitinho. Daí eu cheguei lá. Na hora que eu peguei a esquerda pra largar os passageiros, aquelas rosinhas. Beleza. Essa corrida foi de boas. Só que daí na próxima tocou uma pra buscar, tipo 12, 13 pila pra 2 km. Tinha uma dinâmicazinha lá. E eu só não sabia onde era, né? E comecei a ir nas ruas, quando vi, eu tava fudido já, no meio dos barros lá. Mas deu tudo certo. Não tive história pra contar. Daí fiz essa corrida dentro do bairro lá. E depois eu consegui fugir de lá. Voltei pra Porto Alegre, não lembro onde eu fui. E agora vamos de novo então, contar essa história, recontar essa história sob um outro ponto de vista. Pegar agora a Bibiana aqui no Fugaste, na Silva Só. Até agora a melhor corrida em relação do dia. Não fosse o destino, né? Porque talvez depois eu não consiga encaixar uma corrida na sequência. Ou não, né? São 2h06 da tarde. Talvez tenha uma demanda de lá pra cá. Nem que seja no X. Aliás, no X com certeza terá. E se pá, eu paro pra almoçar por lá, em algum dos becos no meio dos cavalos. Bem embaixo de uma figueira, ó. Estão vendo? Figueira. Parece ser um sítio. Olha um caminhão. Deixa eu sair daqui, por favor. Estrada José Bérico Bernardes, acho que é isso, né? Estrada Bérico José Bernardes. Aqui na Branquinha. Aqui em Viamão, na Martinica. Eu acho que é Martinica, pelo menos é o que dizia ali pra mim. Tocou uma aqui 13 pila pra buscar 3 km pra levar não sei pra onde, no Comfort, de 13 reais. Eu mandei a merda. Vou achar um posto. Eu sei que aqui na esquina dessa estrada aqui com a lomba, que aqui na frente tem um posto. 8 pila, buscar 3.7 km no Comfort.
Cara, que vergonha. Não adianta, não dá pra sair de dentro do edredom, do travesseiro, dos puff. Tu sai de lá, isso aqui, ó. Buscar 3,7 km. E aqui o estagiário não paga 1 centavo por deslocamento, né? Brincadeira. Enfim, vou almoçar ali. Agora são 2h34. Ó, parece que tem um posto antes, ó. Se tiver um posto antes, eu vou parar antes. Eu não tá a fim de ir até a Lomba, eu queria voltar por Viamão mesmo. Parece que é um posto aqui sim, ó. Entrada lá. Eu vou aproveitar e já vou mijar. Posto Ipiranga aqui. 6,19 a gasolina aqui, só para não passar batido. Ó, um malzinho, inclusive. Tem uma agropecuária do Freitas. E o nome da rede da Figueira. Ah, a rede da Figueira, será que tem a ver com essas figueiras que tem aqui nessa estrada? Eu já vi postos da Figueira por aí, espalhados pela região metropolitana. Não lembro de nenhum agora de cabeça, mas eu já vi. E eu acabei de parar numa figueira ali, como vocês viram antes. E tinha uma outra no caminho quando eu passei também. Interessante. Enfim, para aqui, vou almoçar. Assim como quem vai à merda. Essa autonomia que eu tenho em relação ao almoço, eu acho sensacional. Eu acho sensacional, pelo menos. Enfim, depois vamos dar no meio. Não esqueci. Quando vi já era. Esqueci de gravar. Assim, ó. É isso que eu vou fazer. Vou fazer que nem a Sumara. Vou empreender. Vou fazer marmita. Cara, não tem noção esse arroz e esse feijão aqui, tio. Não tem noção. Hoje foi arroz e feijão. Uns empanadinhos que eu tinha no congelado lá, que eu... Acabou meu guisadinho ontem, infelizmente, depois de 2 semanas. É. E eu não tenho vergonha de dizer que eu como guisadinho com batata durante 2 semanas. É porque é bom pra caralho. Eu que fiz. Se eu for fazer as contas de quanto que eu gastei pra fazer esse guisadinho com batata, e comi por uns 13 dias, eu acho, 12 dias. Eu acho que eu não gastei R$2 por almoço por dia. Não, mais. R$5. Não. Eu gastei de carne, foi uns 20 pila. Batata, molho, não sei o que, babá. R$40. Arroz e feijão. Daí eu faço em momentos diferentes. Se eu gastei R$60 pra fazer isso aí, foi muito. Acho que não foi R$60. E comi por 13 dias, 12 dias. Enfim. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Posto da Figueira número 6 ali, ó. 7. V com 2 pauzinhos do lado é 7, né? Então tem pelo menos mais 6 distribuído por aí. Eu vou ver se pra melhorar. Pensei em não ler a Bíblia hoje, mas piorar não vou. Cachorrinho. E aí, meu? Tudo certo? Boa noite pros guria. Deve ter sentido o cheiro. Sentiu o cheiro da comida? Sentiu? Ah, é teu nome. Como te chamas, homem? Adoro se sair fora, sabe? Cachorrinho sai fora, sim. Aqueles que ficam na tua volta. Sai fora, né? Tem que dar uns pontapés. O cabo, adivinha? A saga do cabo continua. Pelo menos esse que custou 20 pilas. Aqui, ó. A caixinha tá aqui ainda, nem coloquei fora. Vocês conseguem ver, R$19,99. Ah, não sei se dá pra ver, não dá pra ver, né? Enfim, bora ler um versículo então. Hoje é o último dia de provérbios, tá, pessoal? Tô a semana inteira nos provérbios. E eu anotei lá. Teve uma meia dúzia de... Ele continua ali, ó.
Ali, ó. Me cuidando, ó. Ó, agora ficou bravo. Vamos ler a Bíblia também, meu bruxo? O que tu acha? Tá afim? Faz a volta, entra aí. Hã? Faz a volta, entra aí. Vamos ler a Bíblia ali. Hã? Como é teu nome? Por que tu não fala, merda? Ah, querido, sabe? Queria levar pra casa um cusco desse. Ah, imagina eu sentar lá tomando meu vinho, vendo NBA e o cachorro desse parado do meu lado. Que bela companhia, melhor que o Bill, pelo menos. Não reclama da vida, não reclama dos aplicativos. Né? E com certeza vai gostar da minha comida. Tá, então assim, eu vou ler o provérbio pela última vez nessa semana, hoje. E depois, semana que vem, eu vou pegar outras dicas que eu anotei lá aquele dia. Eu peguei várias dicas. Peguei, achei um aqui, interessante. Dentro do capítulo 5 tem o homem mau. Vamos ler? Vamos lá então. Leitura da Bíblia no diário hoje. Diário de um versículo de um diário. Diário de um versículo. Versículo não é versículo, na verdade. Eu tô lendo muito mais que versículo. Tô lendo vários versículos, né? Não tô acertando a temperatura do ar. Porque se fechado fica abafado, aberto fica barulho e o ar tá frio. Então eu tô aqui no Provérbios, livro de Provérbios, dentro do capítulo 5, no versículo... Não, é capítulo 6. Dentro do capítulo 6, tem aqui, no versículo 12, o homem mau. Vamos lá. Provérbios, então, capítulo 6, versículo 12. O homem mau. Vamos lá, então. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Ele pisca com seus olhos, fala com os pés. Fala com os pés? E ensina com os dedos. Fala com os pés? A perversidade está no seu coração. Ele maquina coisas ruins continuamente. Ele semeia discórdia. Tá, mas me conta uma novidade, meu bruxo. Portanto, sua calamidade virá repentinamente, subitamente será quebrado, sem reparação. Aí tem no versículo 16, aqui tem outro pi aqui, ó. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele. Daí 2 pontos aí, ó. Que são as 6 coisas aí? Olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras, e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Eu não entendi o contexto disso aqui, João. Vamos para a próxima aqui, ó. Acho que tem advertência contra o adultério. Presta atenção nisso aí, meus guri aí, ó. Meus guri e minhas guri aí, ó. Versículo 20 do capítulo 6. Advertência contra o adultério. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai, e não abandones a lei da tua mãe. Ata-os continuamente sobre o teu coração, e amarra-os ao teu pescoço. Quando saíres, ele te guiará. Quando dormires, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é luz. E as repreensões da instrução são um caminho da vida. Para te guardarem da mulher má... agora a mulher que é má. Cara, que machismo, tia. Espero que eu não esteja interpretando errado. Mas quem tá falando aqui tá dizendo pro filho dele, que no caso sou eu, me dando um conselho para eu me guardar da mulher má, como se a mulher fosse a responsável pelo adultério. Para te guardarem da mulher má, das lisonjas da língua da mulher estrangeira. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes levar pelas suas pálpebras. Porque, por meio de uma mulher indecente, um homem é levado a pedir um pedaço de pão, e a adúltera caçará pela vida preciosa.
Pode um homem tomar fogo em seu peito e suas roupas não se queimarem? Assim, aquele que entra a mulher do seu vizinho, quem quer que a toque não será inocente. Os homens não desprezam um ladrão, se ele rouba para satisfazer a sua alma quando está com fome. Mas se for achado, restaurará o tanto 7 vezes, dará todos os bens da sua casa. Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Uma ferida e desonra ele terá, e sua repreensão não será apagada. Porque o ciúme é a fúria de um homem, portanto. Agora errei aqui. Porque o ciúme é a fúria de um homem, portanto ele não poupará ninguém no dia da vingança. Ele não considerará nenhum resgate, nem descansará satisfeito, mesmo que lhes dês muitos presentes. Eu não curti isso aqui, pessoal. Eu achei extremamente machista. Talvez tenha entendido tudo errado. E é provável que sim. E meu bruxo tá aqui ainda. Eu tô apaixonado por esse cão. E aí, tia? Vamos dar ali então? Hein, queridão? Olha só. Ele baixa as orelhinhas quando eu falo com ele, ó. Dá um oi pros guri aí. Hein, querido? Olha só, tia. Bill. Posso te chamar... Viu que ele mexeu as orelhas? Posso te chamar de Bill? Olha o Bill. Cadê o Bill? Bill, vem. Amor. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Pensa na preocupação desse magrão aí. Pensa na preocupação desse cachorro. Né? Ó. Pega. Vamos. Pra cima deles e ferro nelas. Agora tu veio, merda. Deu? E não é que tocou aqui no posto uma Comfort, depois de todo esse tempo que eu tô aqui enrolando vocês, lendo Bíblia, almoçando, falando com o cachorro. Tocou aqui mesmo. Eu só não sei cadê ele. Pra Venâncio, 10h45. Só não sei cadê ele. Não sei cadê ele, o César no caso, né? Vamos dar uma voltinha pelo posto, ver se eu acho o César. Tchau, magrão, valeu, prazer te conhecer, Bill. Depois eu tenho que cortar isso e colocar lá no Insta. Fazer o Reels, fazer o Story. Cadê o cara, tia? Tá, deixa eu mandar uma mensagem pra ele, não posso perder essa corrida. 34 pila pra voltar a Porto Alegre, assim como quem vai a merda, né? Depois de almoçar, num lugar bem tranquilo, sem ninguém pra me incomodar. Tem que procurar o cara aqui, tio. Ele deve ter em uma dessas lojas aqui, ó. Tô aqui no posto da Figueira. Não. Parou. Tocou 3698. Recusadas com sucesso e nada mais. Parou. 4h12 da tarde. Tô aqui na Coronel Massou, zona sul de Porto Alegre. Cheguei com o senhor que eu levei eu peguei lá no posto da Figueira, lá na puta que pariu. Eu larguei na Venâncio. Daí quando eu parei na Jacinto Gomes ali, a primeira rua direita, eu ia falar com vocês, já tocou pegar na Santa Terezinha, 28 pilinhas aqui pra cavalgada. Trouxe uma senhora com seu filho pro aniversário do colega, aqui numa quadra que tem aqui no Burger King. É isso aí, já saí dali, já tocou 3698. Não, 698 não. Quero uma corrida daqui pros Puff agora. Então enquanto não toca a corrida daqui pros Puff, alerta de spoiler. Não é alerta de spoiler. Deixa eu falar aqui sobre o que é edredom, sobre o que é os Puff, sobre o que é o travesseiro, o que é o tapete, onde estou inserido agora por sinal, e o que são os bidês. Primeiro preciso dizer que esse devaneio todo surgiu lá atrás, quando eu comecei
devagarinho aprender a trabalhar com motorista de aplicativo, que eu entendi que aqui a principal estratégia do motorista de aplicativo é não sair da zona de conforto. Normalmente se diz aquela frase, né? Saia da sua zona de conforto, saia da caixa, faça algo diferente. Beleza, isso vale para várias situações da vida. Eu não vejo isso aqui. Aqui eu acho que a gente precisa sim estar posicionado na região que tu entende como sendo a zona de conforto para ti. Aquela que tu entende que é mais seguro de trabalhar, que tem maior demanda, que tem maior possibilidade de ganhos, tá? Com este pensamento, eu criei minha área de conforto, que seria a minha zona de conforto, que seria o Edredom de Porto Alegre, né? Que é uma grande região, né, da cidade, compreendida entre as avenidas Ipiranga, Sertório, 30 pila para onde? Belém Novo, bem capaz. Bem capaz que eu vou para Belém Novo essa hora da tarde, 4 e pouco da tarde de um sábado. 698, mais uma. O Edredom então é a grande região que está entre a Avenida Ipiranga, o sul, Sertório ao norte, o Rio Guaíba à esquerda, né? Ou a oeste, como tu preferir. E uma linha imaginária ali entre as avenidas Antônio de Carvalho, Assis Brasil, e a Guadalajara, Poeiras ali, né? Onde passa o T6, que mais ou menos fecha um quadradão, né? E essa aí eu não inventei, na verdade, eu só me inspirei no Antônio Aires. Um abraço pra ti, Antônio. O Antônio sempre dizia que ele só trabalhava entre o Triângulo do Assis Brasil e o Beira-Rio, né? Se for analisar, são mais ou menos as duas esquinas, né? A nordeste e a sudoeste deste meu Edredom. O Beira-Rio no lado esquerdo inferior e o Triângulo do Assis Brasil, mais ou menos inspirado no... Mais ou menos não, 100% inspirado no Antônio. Eu defini na minha cabeça e chamei isso de Edredom. Sim, joguei como quem vai a merda, o pessoal comprou a ideia, o Edredom, né? Então eu sempre procuro trabalhar dentro do Edredom. Agora estou fora, só para não passar batido. Dentro desse grande Edredom, existem algumas regiões que eu defini: travesseiro, almofadas, puffs e bidês, tá? E daí eu vou rapidamente falar então dessas regiões, começando pelos puffs, que é do Rio até a segunda perimetral, que é a grande avenida, entre aspas, que vai da José de Alencar, passando pela Zenha, passando pela Silvassó, Mariante, Guete, depois Olavo Barreto Viana, Félix da Cunha, até a Farrapos. Essa aí é a segunda perimetral, não sou eu que inventei, tá no Google, só procurar. Então tudo que está entre o Rio e essa segunda perimetral seriam os puffs. Os bairros do centro, do Bonfim, Santana, Menino Deus, Cidade Baixa, Floresta, parte do 4º distrito, né? Toda essa região aí, então, seria os puffs. Logo na sequência teria o travesseiro, teremos o travesseiro, que é o que está compreendido entre então a segunda perimetral e a Avenida Carlos Gomes. A oeste seria a segunda perimetral, a leste a Avenida Carlos Gomes. Ao norte, o que define o travesseiro é a Avenida Cristóvão Colombo e ao sul a Protásio Alves. Sacaram? É um quadradão. Cristóvão em cima, Protásio embaixo, Guete, né, Mariante na esquerda ou no oeste e a Carlos Gomes na direita ou no leste, tá? Então esse seria o travesseiro. Continuando nessa mesma linha de raciocínio, a direita ou a leste da Carlos Gomes até a Avenida do Forte, entre Carlos Gomes então e a Avenida do Forte, ao norte Assis Brasil e ao sul a Avenida Protásio Alves, seriam as almofadas, né? O travesseiro, por que travesseiro? Primeiro, foi a primeira região que eu criei, entre aspas, na minha cabeça, que seria onde a parte mais confortável de uma zona de edredom, que, né, os bairros Montserrat, Bela Vista, Petrópolis, Banhos de Vento, Rio Branco, maior poder aquisitivo da cidade. Então seria o filé mignon, digamos assim, né? Enfim, a parte mais confortável na zona de conforto. Os puffs, daí tu inventa por quê, né? Nunca inventei nada para os puffs. E as almofadas, então, que seria uma semelhança então com o travesseiro, pensando assim, que essa região entre Carlos Gomes, Forte, Assis Brasil, Protásio Alves. As almofadas seriam os shoppings Iguatemi, Shopping Bourbon Country, Bourbon Valig,
os hospitais Conceição e Cristo Redentor, além de todo o Parque Germânia e aquele bando de prédio do Jardim Europa, que é uma altíssima fonte de demanda. Sacaram? Os BDs foi o mais recente que eu criei, que também é uma região interessante de se trabalhar, tem demanda, tem bastante corrida, que fica entre a Protásio Alves, né, e a Avenida Ipiranga ao sul. À direita, a avenida da CE lá, do Renner, que é a Porto Vila Nova, e à esquerda a Silva Só. Então, que seria as regiões ali, os bairros Santa Cecília, parte do Petrópolis, Jardim Botânico, Jardim do Salso, basicamente. Né? Também uma região boa de se trabalhar, tem bastante demanda, né? Tem pessoal com grana também, enfim. E tem uma demanda interessante. Então seria os bidês. Isso tudo dentro do edredom, sacaram? Perceberam que tudo isso que eu falei está dentro do edredom? Sempre com a Ipiranga, quase sempre com a Ipiranga ao sul e a Sertório ao norte de alguma maneira. E aqui nessa região da Zona Sul, onde estou agora, um dia veio na minha cabeça que o tapete, porque fica embaixo, né? Simples assim. Tapete porque está embaixo. Que é uma região também interessante, tem uma demanda, mas eu tenho pavor de trabalhar aqui porque eu moro do lado e aqui busca longe e tal, mas de alguma maneira tem demanda, tem o Shopping Barra, né? Até o final desse ano já vai estar pronto, pelo que eu estou vendo ali, aqueles condomínios do lado do Barra, que é o Golden Lake. Tem o Shopping Pontal também, tem toda aqui essa região do bairro Tristeza, Camaquã, Cavalhada. Então o tapete seria tudo que está entre o rio e a união das avenidas Chuí, Caraí, Campos Velho, Cavalhada até o sul de Ipanema lá, tá? Incorporando ali toda o Morro do Osso, fazendo a volta ali da Ecofal, enfim, né? Seria todo esse recorte entre o rio e a terceira perimetral, que é a continuação que é a Cavalhada no caso, unindo aqui com a Chuí, com a Campos Velho. Sacaram? Isso seria o tapete. Bairros Cristal, Cavalhada, Camaquã, Tristeza, Vila Nova tá fora, Ipanema, tá? Então seria esse tapete de Porto Alegre. Então sempre quando eu me cito, 17 pila pra onde? Lá pro pagode, não vamos. Não vou pro pagode. Não vou pro pagode. Lá pro sambão, lá na harmonia, nem pensando. Bem capaz. Me tem confusão. Assim por 17 pila, tá louco, tio? Vai te enxergar, estagiário de merda. Tô com raiva de ti. 25 pra onde? Taufik Saad, Bela Vista. Agora tu veio, merda. Então, só pra ver se tu entendeu, eu vou pegar agora a Luísa aqui na rua Tamandaré, no tapete, né? No bairro Cristal, em Porto Alegre, Zona Sul. E vou levá-la pra rua Taufik Saad, que fica no bairro Bela Vista, dentro do travesseiro. 25 pelinhas e nada mais. Gostei dessa corrida. Melhor que todas as outras que vieram anteriormente. Poderia estar indo buscar para levar por 18 pila pro Harmonia, só para dizer assim, vamos voltar pros puff, vamos voltar pro edredom. Daí fica lá trancado no meio daquele bando de muda mole amador, e ele sai de lá sem corrida até chegar na puta que pariu para conseguir uma nova corrida. Essa teoria do evento. Acho que já dei dica demais por hoje, né? Ou não. Enfim, o fato é que eu tô assim, ó, pessoal, eu tô mal, viu? Eu tô mal de ansiedade mesmo, valendo. Eu não tô conseguindo me aprumar. Tá foda. Mas no final vai dar tudo certo, porque se não deu ainda, porque não chegou no final. Então vamos dar, pra cima deles e ferro nelas. Vamos tentar focar, vamos tentar, só depende de mim. Tá comigo, a bola tá comigo. A bola tá comigo. Então vamos lá, é isso aí. Cadê a Luísa? É claro que ela tá dentro de casa, ela não contava com a minha astúcia. Feito. Agora vamos lá pro Leopoldina. Mais 25 pilinhas. A minha última volta tá boa, hein? Eu vim agora bufando. Tá me doendo o peito. Tá me doendo o peito de tanta ansiedade. Eu vinha bufando agora com o passageiro. Daí me dei conta que fui pro 30 na sequência. Você parou? Não, tô indo já. Aqui, ó. O colega me falou que a Pedro Ivo ia ter mão única em todo o seu trecho, porque essa primeira quadra aqui entre a Pedro Ivo e a Comendador Heigatz, ela entre a Regente e a Comendador Heigatz, ela tem mão dupla. Entre a Pedro Charles Barcelos e a Regente, ela tem mão dupla, ó.
E o colega veio me dizer que desde ontem a mão era única. Tá enganado, meu bruxo? As fontes não são certas e muito menos seguras, hein? Eu torço para que isso aqui fique uma única. Faz muito tempo que eu acho um absurdo que aquela quadra ali seja mão dupla, né? Mas ainda não, tá? Toma cuidado quando tu sai falando as coisas na internet aí. Porque palavras aos ventos tem poder. Hashtag fica a dica. Sei que tu vai escutar isso aí. O que eu tava falando? Eu fui por 33 pro Viamão, voltei por 35, depois fui por 28 pra Cavalgada, voltei por 25 e agora eu vou por 25 pro Leopoldina, isso aí em 2 horas e pouquinho. Tá bom, né? Vamos combinar que tá bom? O problema mesmo sou eu. O problema mesmo sou eu. Engenheiros não tem como errar, disso pra ele. Agradeceu a trilha, né? Enfim, 5h15 começou a chover aqui no Leopoldina. Aí embaixo a Vila Mário Quintana, uma das vilas do bairro Mário Quintana. E aqui o loteamento de casas do Jardim Leopoldina. Vou fazer o retorno aqui pela rua do lado. Tocou 25 pilas agora pra Alvorada, mas Maria Regina. Daí é muito amor, né? É muito amor, é muito envolvimento. É um casamento sem volta, assim. Tô me arrastando aqui, tô sem corrida em direção. Eu vou em direção ao posto do Ipiranga que tem lá na Manuel Elias, com a Juscelino Kubitschek ou com a Avenida dos Cascais, dependendo do ponto de vista, né? De quem vai ou de quem vem. Se tocar alguma coisa nesse meu deslocamento que eu julgue ok, faremos. Caso contrário, recusaremos. Só para não passar batido, agora das 6 às 7 eu recebi aquele turbo fajuto 24 pila por hora. O cara nunca sabe quanto que realmente tá ganhando de bônus e o que é enganação, ou se é tudo enganação e não tem bônus nenhum, né? Porque normalmente quando vem esses turbo, zero dinâmica, né? E das 6 às 7, lembrando aí, os mais antigos já sabem, na minha opinião, na verdade das 6 às 9, na minha opinião, o turninho esse entre 6 e 9 da noite dos sábados, na minha opinião, é o melhor da semana, né? Enfim. E daí eles colocam esses tubos sem vergonha bem nessas horas, tira a dinâmica para nos iludir. A dica nesse tubo é fazer corrida menor possível, com o maior valor possível também, né? Então, às vezes acontece. Às vezes dá bom se estiver bem posicionado e o estagiário tiver a fim de te mandar uma sequência boa também, né? Porque tem isso. Tem até isso hoje, né? Chega de reclamar por hora. Bidê, só pra não passar batido. Bidê. Aqui na Lucas, quase esquina com a Ipiranga. Me mijando como se não houvesse amanhã. Agora eu já fiquei off, de fato, de direito. Vou ali no posto da Silva só mijar. Não deu tempo de chegar naquele posto lá que eu citei. Tocou ali nos condomínios do Passo das Pedras, na Hugo Nardini, pra trazer aqui pra Lucas mais 25 pilas. Tô nessa vibe hoje. E já tocou R$33 agora pra Viamão. Não me leva. Daí é muito envolvimento, né? Agora de noite só puffs e travesseiro, nada mais, nem almofadas. Quero nem chegar perto de Guatemix. Mas se bem que depois das 8 tá de boa ir pra lá. Não dá pra ir essa hora, levar passageiro essa hora, porque festival de amadorismo lá, né? Por parte de motoristas, colegas teu e colegas meus também. Sem contar aquelas SUV que não sabem o tamanho que elas têm e ocupam 3 pistas às vezes. Elas vêm pela pista da esquerda, lá dali no Peçanha, para acessar Antônio Carlos Berta, entrando em Guatemi, se arrastando a meio por hora. E daí quando elas chegam ali, elas no caso das SUV, se atravessam e vão entrar lá na cancela da direita, cortando todo mundo e trancando todo mundo, fazendo todo mundo passar raiva. Só de pensar me dá arrepios de Guatemi. Enfim, agora são 10 para 6 da noite, anoiteceu em Porto Alegre mais cedo hoje.
Começou uma chuvinha mais firmezinha agora, fraquinha é verdade, mas firme, constante. Até então não tinha chovido, apesar da previsão ser de chuva. Eu vou ali mijar no posto de salvação então. Tô falando pra não se esvair, porque eu já desliguei o aplicativo, né? Então o cérebro já sabe que eu não tô disponível pros packs. Ele só quer mijar. E... passando mal. E... depois vamos dar ali no meio aí, nessa última perninha. Não, última não, mas nessa perninha entre 6 e 9 que eu gosto. Eu sempre gostei de trabalhar, né? Principalmente nessa primeira hora das 6 às 7 tem esse turbo fajuto. Mas vamos tentar aproveitar, fazer corridinhas aí dentro do... né? Pequenininhas, curtinhas, rápidas. E tentar tirar o máximo desse bônus da máquina. Enfim. Vamos lá. Isso aí. Ah, não sei mais o que falar. 8h47 da noite. Aqui no bairro da Cavalhada já. Abortando a missão com sucesso. Muita raiva e muita ansiedade. Mais um dia daqueles. Na última meia hora, pra vocês terem uma ideia, eu só consegui pegar uma corrida de R$14. Exatamente. Foi que me trouxe pra cá, ali no bar. Tava ali no bar fazendo plantão. Não era minha ideia parar. Quando eu fui pro bar, não era minha ideia parar. Mas tava com 4 pilotos de dinâmico, mentiroso pra caramba. Eu só consegui pegar uma corrida de 14 pila. E também só porque me trouxe pro lado do Zafra, onde estou indo fazer minhas comprinhas do final de semana. O que der. Vou comprar o que der pra comprar, na verdade, mas enfim, isso não tem a ver com isso. Mas o fato é que eu fui meu maior adversário hoje. A minha ansiedade foi minha maior adversária hoje. Eu não consegui focar em trabalho em momento algum do dia. Tentei, mas não rolou. Até que fiz algumas corridinhas ok durante a tarde. Nada pra dizer que foi bom pra um sábado. Independente se é o último mês, do mês, penúltimo, sábado sempre é sábado. Sempre é sábado. Ou pelo menos era, né? E já faz alguns sábados que esse cenário tem se repetindo. Tá se repetindo, né? Enfim. Chegando de chororô por hoje, amanhã eu não vou trabalhar. Não tem vídeo, consequentemente, então não me cobrem. Segunda-feira estamos na pista de novo, em busca do principal passageiro do dia, o próximo. Muito obrigado para quem chegou comigo. Mais uma vez, ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.